Prefeitura Municipal, existem 18 mil terrenos baldios e 12 quilômetros de canal de fundos de vale. Áreas que são motivos de preocupação das autoridades e deveriam também ser olhadas com cuidado pela população, né? Deveriam, né? Mas a repórter Bruna Bachega e o repórter cinematográfico Celso Alípio percorreram alguns bairros de Prudente e veja na reportagem as condições de algumas áreas que servem de alerta para a população. Esta água que escorre em meio ao lixo forma um afluente do Rio Cedro e é reflexo da irresponsabilidade de parte da população prudentina. No local que devia estar limpo, tem lixo. Pontos mais baixos de um relevo como este, por onde passam a água da chuva até chegar a um rio, são conhecidos como fundo de vale. Em Presidente Prudente, segundo dados da Prefeitura, são 12 quilômetros de canal de fundo de vale. E todos são vistos desta forma por alguns moradores. Depósito de lixo a céu aberto. Quem joga não imagina o mal que isso faz. E quem passa pelo lugar fica indignado. Só quando a máquina passa que dá uma limpada, né, na estrada, aí fica melhor. Mas aí, quando pensa que não, uma semana ou até antes, passa aqui e está do mesmo jeito. Já jogaram o lixo tudo outra vez aqui, ó. A gente pega a placa, denuncia, mas não adianta. A pessoa tem que ter a consciência, né? Fundo de vale é um lugar onde deveria prevalecer a natureza. Mas neste aqui não tem só grama, plantas e árvores, não. Junto com o que é verde, a gente pode encontrar também móveis usados, calotas, restos de entulhos, sacos de lixo, até animais mortos. E principalmente, a falta de consciência da população prudentina. Este fundo de vale virou o retrato do descaso que as pessoas têm com a saúde pública. Este fundo fica localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, bem próximo a residências. Próximo também de onde transitam veículos. A ousadia dos munícipes fez do lugar um depósito. E os objetos são jogados soltos, sem nenhum pouco de cuidado. Eles podem acumular água e servir como ambiente de proliferação do mosquito da dengue. Podem servir de moradia para insetos perigosos e prejudicar também os animais que vivem ali pertinho. Só uma cerca separa o gado do lixo. Além de tudo isso, a água que escorre por aqui e até a do subsolo ficam poluídas com todos esses entulhos. Decoração indesejada, mas feita pela própria população. O secretário do Meio Ambiente vê como o principal motivo desses cenários a falta de educação e a cultura que as pessoas têm. O Departamento Jurídico da Prefeitura aguarda a aprovação de um decreto que trata de um termo de gerenciamento de resíduo sólido. Quem sabe assim a situação possa mudar. A população também terá suas partes. Será uma política autorreversa, será uma política de ecoservice, que a gente vai buscar equacionar dentro da Lei Maior Federal a questão dos resíduos sólidos. Na prática, as pessoas vão poder dar destino correto ao que até então é jogado na natureza. A população levando os materiais que vão retornar à indústria para ser beneficiado novamente, e a questão dos resíduos sólidos de construção civil levado a um CTR, que é um centro de tratamento de resíduos, onde serão triturados e reaproveitados dentro da própria administração pública. Em quanto tempo a gente pode contar com tudo isso? Olha, os prazos são variados a partir de julho de 2013 até dezembro de 2014, que é a data básica que é projetada por lei federal, que onde essas questões, tanto de aterro sanitário como CTR, estarão tendo que ser implementados na íntegra. E tem uma orientação do secretário do Meio Ambiente. Quem for se desfazer de materiais volumosos, como sofás e colchões, por exemplo, basta ligar para o 3909-3010 para solicitar o recolhimento. O serviço é gratuito. E a gente continua falando sobre esse assunto com o ambientalista Carlos Arraes. Boa tarde, ambientalista. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. E pelo que a gente viu na reportagem, parece que mesmo falando muito desse assunto, falta ainda a conscientização da população. E como é que se pode resolver isso? Exato, Carla. Veja uma coisa, nós percebemos que por mais que sejam as campanhas feitas pelos órgãos públicos, pelas entidades, pelas ONGs, pelas faculdades, pelas escolas, essa campanha de educação ambiental, ela está surtindo efeito sim, mas as pessoas precisam ter uma consciência melhor de fazer com que essa atitude, essa tomada de decisão de não jogar lixo nos fundos de vales, nas ruas, nos terrenos baldios, seja de imediato. Não deixe para amanhã, faça hoje o que você pode fazer hoje.
Assim, falta essa educação ambiental, né? Porque parece que as pessoas querem empurrar o problema para a sujeira, né? Mais especificamente para debaixo do tapete, é aquela assim, eu jogo num lugar e o problema não é mais meu, né? Eu não tenho mais nada a ver com isso. Exato, Júlio. As pessoas hoje estão querendo jogar isso, essa responsabilidade da limpeza urbana, apenas para os órgãos públicos. Não é bem assim. Nós temos que ter a consciência de que todos nós fazemos parte da cidade. Se nós queremos uma cidade limpa, uma cidade bonita, uma cidade bela, uma cidade verde, cada um tem que fazer a sua parte. Não jogando lixo, plantando árvores, melhorando a qualidade de vida e não querer apenas que os órgãos públicos façam isso. Isso é educação. E tem aquela questão, né? Não é os órgãos públicos que depois vão sofrer as consequências desse lixo todo, né? Mas sim a própria população. Isso reflete naquela falta de educação. E não adianta querer cobrar a responsabilidade apenas dos órgãos públicos, porque isso recai para cada um. Você toma atitude errada, essa atitude errada volta para si mesmo. Então, só para a gente ter uma dimensão desse problema, como nós vimos na reportagem, essa sujeira, né? Essa poluição mesmo nos fundos de vale, o quanto isso é prejudicial? Olha, as pessoas, não adianta ficar se reclamando de que vem insetos, pernilongo, mosquito da dengue, até escorpiões, como várias reportagens temos visto pelas mídias locais. As pessoas não são ou não estão preparadas de forma educada a não jogar esse lixo, então não podem reclamar depois. Nós usamos inclusive isso na ONG CDPEMA da seguinte forma: não adianta apenas reclamar. Não cobre apenas as autoridades, faça a sua parte. Você fazendo a sua parte, o meio ambiente agradece, a população agradece, a cidade agradece. Então cabe a nós mostrarmos que somos educados, assim como os outros povos, outros países, e não apenas cobrar responsabilidade das autoridades. Fazemos a nossa parte, a cidade fica bonita. Acho que assim, a questão é a inversão de valores, né? Além dos fundos de vale, tem os terrenos baldios, que a gente já mostrou aqui inúmeras vezes no SBTV, esses problemas, que as pessoas então, ao invés de jogarem lixo nesses locais, na verdade elas deveriam cuidar, né? Já que está ali na vizinhança, está ali próximo dela. Principalmente, Júlio, se esse terreno baldio está tão próximo dela, faz parte da sua rua, do seu bairro, não deixe seu bairro, sua rua feia, não jogue. Existem telefones disponíveis dos órgãos públicos para ir buscar esse lixo. Podem ser fiscais, né, nesse caso aí? No caso, essa educação ambiental é exatamente isso. Cada um de nós temos que ser fiscal do vizinho. Você viu o seu vizinho jogando lixo no terreno, ou alguém que passou, como eu já apurei várias vezes isso, eu vou lá e falo: escuta, você mora no bairro? Não, então não jogue aqui. Aliás, não jogue nem no seu, jogue no local apropriado. É assim que nós mostramos educação e damos exemplo aos nossos filhos e às gerações que virão pela frente. E quando vem uma chuva forte aqui em Prudente, a gente consegue ver parte do resultado dessa sujeira aí nos fundos de vale, né? Que essa sujeira toda vai para os bueiros, né? Forma as enchentes e tudo isso transborda e é aquela situação. Exatamente, toda. Carla. Então as pessoas gostam de fazer aquilo que eu comentei agora. Saber reclamar é fácil. Mudar de atitude é mais difícil. Mas não é tão difícil não. Basta querer e ter vontade. É isso que é o início da educação ambiental que todos nós estamos pregando, aliás, as autoridades. Isso vem lá do governo federal até o governo municipal e as entidades que estão aí fazendo a sua parte junto aos estudantes, às crianças e aos adolescentes. Agora cabe a nós, cada um de nós, fazermos a nossa parte e não ficar reclamando que houve enchente, inundação, que tem insetos, que tem outros bichos adentrando a sua casa, como cobras, escorpiões. Se você não faz a sua parte, não pode reclamar. Eu acho que assim, as consequências podem ser muito piores, né? Que também tem o caso de doenças, né? O lixo acaba trazendo outras doenças, a gente tem dengue, leishmaniose ou até uma virose. Exatamente, Júlio. Não adianta apenas reclamar do problema da enchente ou dos insetos, mas isso vem consequências que as pessoas vão sentir ao longo do tempo. Às vezes uma doença como a leishmaniose não é detectada no mês seguinte, na semana seguinte. Isso vai vir ao longo de um mês, um ano ou outras. Pode demorar, né? A pessoa depois vai se lembrar que foi uma falta de atitude correta, uma falta de atitude educada, de não ter o bom senso de colaborar para com a municipalidade, para com a cidade, para com os órgãos públicos. Não cobre apenas as autoridades. Faça você a sua parte. Isso é mais importante. É uma questão de agir em casa, separando o lixo para coleta seletiva, né? Agir não sujando também outras partes da cidade, é uma questão de atitude, né? Essa atitude é que nós temos tentado levar às pessoas através dos nossos programas de educação ambiental. Você toma a sua atitude individual, ela se torna um exemplo para os outros. A pessoa fica com vergonha de jogar porque sabe que o seu vizinho está te fiscalizando. A família é o ponto inicial ali, né, para essa conscientização. E a coisa começa exatamente na família. E eu até diria mais, você que é dono de casa, a mãe, ou mesmo você, o adolescente, não espere ser cobrado.
tome a sua atitude individual, faça você a sua parte, porque você vai estar colaborando não só com a nossa geração atual, mas com as próximas que virão. E se houvesse uma multa, né? Se mexesse no bolso realmente de quem faz essa sujeira, de quem despeja lixo em local inapropriado, o senhor acha que mexendo no bolso teria, assim, uma atitude diferente? Veja uma coisa, como a nossa história, nós já estamos aí, pelo menos há um bom tempo de vida humana, a gente percebe que o ser humano, principalmente o brasileiro, que é mais tranquilo, que gosta de deixar a coisa para o segmento seguinte, para a autoridade, para o vizinho e para os demais fazerem, se houver essa imposição de multa, realmente a gente percebe que é uma das alternativas. E tudo indica que aqui na nossa cidade, em Presidente Prudente, isso venha a ocorrer nesse próximo ano com a gestão nova do prefeito eleito, porque já existe uma lei que atribui esse tipo de multa. Está apenas sendo definido na Secretaria de Meio Ambiente, no Conselho Municipal do Meio Ambiente e com a forma de como vai se implantar isso. Isso sim. Tá ok, essa nossa discussão continua ainda sobre meio ambiente aqui na SPTV, nessa edição. O senhor continua aqui com a gente. Ok. Então, até já, porque no